Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de pintura em tecido e já de início eu quero aqui retirar uma dúvida de algumas pessoas enquanto colocar, não é? Esticar o tecido que vai ser pintado na tábua com cola permanente, não é? A tábua ela já está aqui com cola, tá vendo? Eu aplico uma camada de cola com o pincel e espero no mínimo 20 minutos para que eu possa então trabalhar em cima da tábua. Então, como eu faço para esticar aqui o tecido em cima da cola permanente, não é? Eu simplesmente, gente, eu apoio o tecido. Eu sei que tem muitas pessoas que devem estar se dizendo assim, mas isso é fácil demais. Mas tem algumas pessoas que têm dificuldade em fazer isso, não é? Então é para essas pessoas que estou falando. Colocado o tecido, eu passo a mão de leve, sem apertar, tá vendo? Isso vai me fazer com que o tecido ele apoie tranquilamente ou levemente aqui na cola e não vai ficar aqueles vergões, não é? Ó, você passa a mão de leve. Tem muita gente que pega o tecido, estica ele em cima da cola e isso deforma o tecido e depois que você trabalhar a pintura vai deformar também a sua pintura, não é? O tecido vai ficar todo torto e consequentemente a pintura também. Dessa forma, ó, passando a mão de leve, tá vendo? Você não vai ter os vergões e o tecido ele vai ficar na sua forma original, ou seja, sem esticar ele demais, sem perder a forma, não é? Então, ó, você pode ver, ó, que eu solto ele tranquilamente, tá vendo? Volto, ó, passo a mão de leve e está fixado o tecido para que eu possa trabalhar a minha pintura. Vamos lá então à pintura? Vamos trabalhar rosas em lilás, tá? Que atendendo a pedidos. Algumas pessoas me pediram para fazer rosas lilás e eu vou então trabalhar rosas nessa cor. Eu vou iniciar o trabalho com o 454 número 10 e o azul bebê. Vou trabalhar aqui o fundo. A escolha das cores é muito importante, gente, para você iniciar a pintura. E em todo o processo da pintura, mas no início do trabalho, é muito importante que você não erre a escolha das cores, tá? Então é assim, como eu vou trabalhar rosa em lilás, se eu coloco uma cor chamada cor quente no fundo, o fundo ele vai chamar mais a atenção do que o tema principal, que no caso aqui são as rosas. Então por isso que estou trabalhando com azul bebê, porque o azul é uma cor fria, não é? E o azul bebê é um azul em tonalidade bem clarinha. Então vejam bem como escolho a cor que vai ser aplicada, não é? Já no início do trabalho. Não é pegar qualquer cor e colocar. Você tem que analisar, escolher bem a cor, uma cor que não venha a prejudicar a sua pintura, não é mesmo? Vamos então trabalhando com o azul bebê, ó, e esfumando, tá bom? Todo o fundo.
Você note que eu trabalho, ó, em tonalidades, deixo um pouco mais forte aqui, ó, próximo ao tema principal, e à medida em que a tinta vai se desgastando, eu, ó, vou puxando ela para fora, o que vai me dando esse tom mais claro à medida em que se afasta do tema principal. Eu já falei isso em algumas aulas, mas é importante voltar a frisar, porque tem algumas pessoas que ainda não assimilaram, outras que não ouviram, não é? Então eu volto a falar, não é mesmo? Eu tenho percebido em algumas pinturas que têm me enviado para avaliação, não é? E em outras mesmo que tenho visto no Facebook ou em vídeos, algumas pessoas têm postado os seus trabalhos para mim ver, não é? E outras eu mesmo tenho visto por acaso, assim. Que as pessoas elas não dão muita importância à cor que está trabalhada no fundo e trabalham de qualquer maneira, ou até trabalham certinho demais e o fundo fica muito artificial, não é? O fundo é muito importante que você venha trabalhar de maneira a ele ter uma colocação harmoniosa com toda a pintura, porque, gente, o fundo ele faz parte de toda a pintura, tá? Sem o fundo a pintura fica sem graça. Então você vê que já tem aqui uma harmonia, ó, em volta do tema principal, não é mesmo? Você deve sempre trabalhar o fundo, ó, fazendo ele avançar de maneira bem natural e leve, tá? Tá bom, gente? É muito importante isso, tá? Então, pessoal, já tenho aqui o fundo como base para me apoiar a minha pintura. Digo para me apoiar porque sempre que nós estamos trabalhando em pintura, você nunca deve olhar como um desenho, tá? Mas como o objeto mesmo que você está retratando. Já tenho a base, tenho aqui as rosas que eu vou trabalhar agora. Gente, eu vou trabalhar rosas em lilás. Eu não posso, quer dizer, poder até posso, mas não acho o mais certo você trabalhar toda a rosa com lilás e depois vir fazendo luz e sombra. Porque quando você preenche toda a rosa com lilás, você acaba perdendo, ó, as linhas do desenho e assim, dessa forma, você dificulta a si mesmo a encontrar aonde estão as áreas de sombra. Então, o mais correto e que tenho aplicado em minhas aulas e tentado demonstrar para vocês é trabalhar primeiro a cor de sombra, tá? Então, estou aqui com o violeta e o 454 número 6. Eu já vou, ó, começar a determinar aqui as áreas de sombra, tá? Ó, aplico violeta, uma pequena quantidade, só para mim determinar as áreas de sombra mesmo. E esfumaço, tá bom? Vou esfumaçar, ou esfumar, como alguns preferem, não é? Ó. E já começo assim a determinar as áreas de sombra. As áreas de sombra, a gente está sempre debaixo daquela máxima que tem ensinado para vocês, que é tudo que está em cima, ele faz sombra no que está embaixo. Então é assim que você percebe aonde vão ser aplicadas as áreas de sombra, tá? Aplica o lilás, ó. Perdão, pessoal. Aplica o violeta, que é a cor de sombra que escolhi para o lilás. E, ó, esfumaça, tá bom?
de uma maneira geral, na maioria das vezes, o miolo aqui da rosa, na maioria das vezes, tá? Isso não é uma regra que não possa vir a ser quebrada, mas na maioria das vezes o centro aqui é mais escuro. Então eu já começo a trabalhar aqui, ó, com o violeta, essa área aqui do centro, esfumaço, e à medida em que vou subindo, essa sombra vai ficar mais desgastada ou mais clara, não é mesmo? Ó, você vê que tem uma dobrazinha aqui e eu fiz uma sombra aqui embaixo. Tem uma dobra aqui nessa pétala e eu já vou também, ó, trabalhar essa sombra dessa dobra. Ó. Esfumaço. Tem uma pétala aqui embaixo. Então, como ela está embaixo, ela recebe uma sombra aqui. Ó. Tem uma dobra aqui. Talvez você não esteja entendendo muito bem o risco, porque o risco assim no tecido ele é mais difícil mesmo de visualizar assim no vídeo, não é? Mas quando o risco estiver no blog, você vai compreender melhor. Esfumaço. Então, nós vamos buscando as áreas de sombra e vamos aplicando o violeta. Algumas pessoas não entendem quando que escolher a cor de sombra, qual cor de sombra eu devo usar e vai falar. Alguns já falam até assim, então sempre que eu trabalhar com o violeta, então a cor de sombra, ou seja, sempre que eu trabalhar com o lilás, a cor de sombra vai ser o violeta. Não, gente, não é assim, tá? Depende. Depende de pintura para pintura. No meu caso aqui, eu escolhi o violeta porque é uma cor que está tons acima do lilás. Mas eu poderia escolher uma outra cor de sombra, dependendo da situação da pintura, tá? Então não tem esse negócio de a sombra do amarelo é o laranja, a sombra do azul é o azul marinho. Não existe essa regra em pintura não, tá? Muitas das vezes é assim que funciona, mas nem sempre é assim. Então estamos trabalhando aqui as áreas de sombra com o violeta, tá bom? E eu já começo a determinar aquelas insinuações das pétalas que sobem, ó. Tá bom, gente? E sempre esfumando, tá bom? Para não ficar nada de artificial, não. Terminamos então de passar aqui a cor de sombra, não é? Na primeira rosa. Tá terminado, tá? O básico aqui da sombra. Agora sim eu trabalho com o lilás, que vai ser a cor de base dessa rosa. Ó. Eu vou aplicar o lilás em todas as áreas da rosa. Agora eu estou trabalhando com o 454, número 10. Novamente, eu estou trabalhando com o número 10. Eu começo a aplicar o lilás nas áreas onde está sem tinta e esfumo para cima do violeta, tá vendo? Por que eu aplico primeiro na área que está sem tinta? Porque eu não quero que esse lilás ele apague o violeta. Isso não vai acontecer, mas se eu aplicar primeiro na área que está com violeta, eu vou desfocar demais a sombra. Eu não quero isso. Então eu aplico na área que está sem tinta
E quando o pincel já está descarregado, aí sim eu esfumaço para cima do lilás. Ó, aplico na área sem tinta, tá vendo? Descarrego a tinta e esfumaço. Aplico nas áreas sem tinta e esfumaço. Eu vou voltar a trabalhar com o 454 número 6 e o lilás e já vou começar a determinar as áreas de sombra, né? Essas pétalas dessa primeira rosa aqui. Eu digo primeira porque é a que está na frente, não é? Ó, vou usar o mesmo processo que eu utilizei na rosa lá de cima. Sempre tendo cuidado, gente, de dosar bem a tinta. Quando eu falo dosar bem a tinta, você vai me compreender agora. Quando eu digo dosar bem a tinta, tem essa pétala, tem as sombras. Então eu tenho que dosar a tinta a cobrir só a área de sombra, ó, deixando a cor de base para o lilás, tá? Tá vendo? Deu para compreender, gente? Se não deu, volta ao vídeo e dê mais uma observada na pintura, tá bom? E nas palavras que eu apliquei aí para explicar esse processo. A pétala tem uma dobra aqui, eu vou trabalhar a dobra, tá vendo? A dobra ela não pode ter uma sombra muito extensa. Vamos trabalhando então as sombras que as pétalas fazem acima uma da outra. Tudo que está em cima faz sombra naquilo que está por baixo. Com o lilás nós vamos sempre buscando aqui a retratar as áreas de sombra, tá? Eu acho e tenho a convicção de que estou certo, que você trabalhando a cor de sombra primeiro, você tem um ganho muito grande aqui na execução do seu trabalho. Então vamos trabalhar as áreas de sombra com violeta, tá bom? Vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos a primeira rosa ou a rosa que está por cima, tá? Eu volto a trabalhar com o 454 número 10 e o lilás. Ó. Eu vou aqui trabalhando a cor de base das pétalas. Começo a trabalhar nas áreas, ó, sem tinta, tá? E esfumaço para cima da onde estão as áreas de sombra com o lilás. Esfumaço.
Com o 454 número 10 e o azul marinho, eu vou iniciar o processo da pintura aqui das folhas. O azul marinho, tá, gente? Eu trabalho aqui, ó, essa linha que divide os dois lados da folha. Trabalho abaixo aqui da pétala. Esfumo esse azul. E vou trabalhar também já aqui a sombra da dobra. Ó, tem uma dobra aqui, não é? Eu vou trabalhar a sombra. É a mesma coisa, estou trabalhando primeiro as áreas de sombra. E isso me facilita muito a compreender todo o restante da pintura. Tá vendo aqui a pétala? Vou trabalhar a área de sombra com o azul marinho por baixo da pétala. E vou esfumar. Vou fazer umas sombras aqui na ponta, em oposição aqui a essa sombra. Feito isso, eu limpo o pincel e já começo a determinar aqui, ó, os detalhes que compõem a folha, tá? E já não facilita bastante, gente? Seja sincero, não facilita bastante esse processo de pintura, você trabalhando primeiro a cor de sombra? Tem uma outra folha aqui, eu vou trabalhar esta folha aqui com o mesmo tom, tá? Com a mesma cor, ó. Azul, tá vendo? Puxa aqui no meio, azul marinho, tá? Trabalho aqui a sombra da folha, trabalho aqui a sombra da dobra, trabalho a parte que está por baixo aqui da rosa. Ó. Vou limpar o pincel e vou esfumar. Isso tudo é muito importante você observar a quantidade de tinta a ser aplicada em cada detalhe, como também o tempo da pintura. Alguém pode me perguntar, mas qual tempo? O tempo é esse aqui, ó. Você não ter pressa em espalhar a tinta, tá vendo? A tinta ela tem um tempo de secagem, então você deve trabalhar de acordo com esse mesmo tempo. Vou trabalhar, ó, uma sombra mais intensa para cá, já vou detalhar, ó. Tá vendo? Em oposição a essa sombra que está mais intensa aqui desse lado, eu vou criar aqui uns detalhes aqui, ó. Limpo o pincel e esfumaço. Eu vou trabalhar essa folha aqui numa outra cor, vou trabalhar com verde musgo, mas o processo da pintura é o mesmo. Ó. Trabalho aqui no centro da folha, tá vendo? Corto o centro, ou o meio, não é? Que divide aqui as duas abas da folha. E já começo a detalhar. Vou criar uma dobra aqui. Então eu tenho que fazer uma sombra aqui, ó. Tem essa pétala que está por cima, eu tenho que sombrear aqui por baixo. Tá vendo? A pétala está por cima, automaticamente ela faz uma sombra aqui, não é? Então, coloco a sombra. E como eu estou, ó, detalhando a sombra mais para o lado de lá, em oposição eu crio uma sombra mais aqui, desse lado. Ó. Tá bom?
Com o 454 número 6 e o azul marinho, eu volto a trabalhar com o azul marinho, não é? Eu vou trabalhar aqui esse galho aqui. Ó, notem que trabalho uma área de sombra e deixo o restante sem pintar. Já começo a insinuar aqui os espinhos. Você deve prestar atenção muito nos detalhes de tudo que você retrata, tá? E os espinhos eles são sempre para baixo, não é? Vou trabalhar aqui também a extensão de um galho. Nessa hora tem que ser uma tinta bem ralinha, ou seja, o azul marinho ele não pode estar na sua força, não, é só ó, o borrão do azul que vai me detalhar aqui as silhuetas lá dos galhos mais finos que sobem. Algumas folhinhas. Limpa o pincel, gente, é só um borrão mesmo. Com o 454 número 6 e o verde pistache, eu vou trabalhar aqui essa. Eu volto a trabalhar com o verde musgo, reforço aqui as áreas com o verde musgo. Vou trabalhar aqui também, tá? Nessas áreas aqui, ó, onde está sem tinta, vou aplicar o verde musgo e vou esfumar. Ó. Tá vendo? Aplico e esfumo, criando aqui toda a base, porque a cor de sombra ela já está pronta com o azul marinho, não é? Coloca e esfumaça, tá bom? Em todas as áreas, gente, que ficou sem tinta, eu vou trabalhar com o verde musgo e vou esfumar. Vou aplicar também aqui no cabo do galho aqui da rosa. Eu volto a trabalhar com o azul marinho. Vou reforçar as áreas onde no início eu trabalhei com eles, ó, com o azul marinho. Vou aplicar o azul marinho e vou esfumar. Estou trabalhando com o 454 número 10, reforçando as áreas onde inicialmente apliquei o azul marinho.
Muito importante que você trabalhe as sombras e os detalhes, criando harmonia, tá? Nada de deixar a tinta muito parada num só espaço. A tinta ela tem que ir se desgastando à medida em que se afasta de todo o detalhe. Pois é assim que acontece na natureza ou nos objetos que você observa no seu dia a dia. Vou aplicar o azul marinho aqui também nessa folha, tá? Vou criar uma sombra aqui e acentuar os detalhes. Com o 454 número 6 e o preto, eu vou detalhar aqui, ó, as nervuras da folha, ó, e acentuar a sombra em algumas áreas. Tem que ser o preto, por quê? Por que tem que ser o preto? Porque o azul marinho ele é uma cor de tonalidade muito escura, não é? Então não caberia outra cor aqui senão o preto para fazer essa acentuação na sombra. Se eu colocasse uma tinta de tonalidade mais clara que o azul, não serviria de nada. É por isso que eu trabalho então com o preto, tá? E acentuo aqui, ó, as áreas onde a sombra tem que estar mais intensa, mais forte. É isso que vai te dar mais graça na sua pintura. Com o 454, número 10 e o marfim, agora sim eu começo a trabalhar as áreas iluminadas do trabalho, tá bom? Bom, inicio aqui pela parte da quina da dobra, da pétala, é onde tem que estar bem iluminada, não é? Então eu coloco e desço. Se você quiser uma dobra mais trabalhadinha, você pode trabalhar com o cantinho do pincel, ó. Tá vendo? E a parte que você deve iluminar aqui da pétala é onde está em aberto aqui, ó. Está em aberto porque a nervura ela não sobe até em cima. Então, ó, é onde você vai trabalhar, tá vendo? Inicialmente a iluminação, a luz. Ó. Coloca e esfumaça o marfim. Nada de correr, tá? Quantidade e tempo. Ó. Quantidade e tempo. Nada de correr. Quantidade de quê, professor? Quantidade de tinta. Tempo de quê, professor? Tempo de esfregar o pincel ali, desgastando a tinta. É isso. Então, ó, você vai colocar agora aqui, ó, no limite da folha, tá vendo? No limite da folha. Vai, ó, espalhar uma quantidade aqui de marfim. Quantidade e tempo de espalhar para cá, ó.
Ó, tempo de esfregar o pincel, observar, ok? Com o cantinho do pincel eu trabalho aqui a dobra. Você nota que aqui, ó, a folha aqui ela está bem indefinida, não é? Ela está bem indefinida aqui. Aqui você vê uma definição boa pela sombra, mas aqui ela está indefinida. Então aqui que vai pegar a iluminação. Aplico o marfim. Ó. Olha só, gente, ó, como que começa a aparecer. Então assim a forma da folha, não é? Estava indefinido, não estava? A sombra vai dar a definição aqui, o limite. Ou seja, a sombra não, perdão, a luz, tá? Coloquei a tinta, não é? Quantidade. E apliquei o movimento em tempo exato de espalhar essa quantidade de tinta. Ó, esfumaço, tá vendo? Ó, esfumaço. Quantidade, gente, porque é a quantidade que você não pode ultrapassar, tá? Não pode ultrapassar a quantidade. Faltou, eu coloco, mas eu não posso ultrapassar a quantidade de tinta para esse detalhe, tá? Porque senão eu vou apagar aqui a sombra, o detalhe aqui da nervura, não é? E vou perder tudo o que já fiz. Ó. Aplico marfim e esfumaço. Vou trabalhar também aqui, ó. Colocando o marfim na quantidade exata e esfumando, tá? Se for preciso, eu volto a aplicar mais uma quantidade. Vamos trabalhando com o marfim. Pegou muita tinta? Limpa o pincel e trabalha a tinta que você depositou lá, ó, quantidade de esfumaça. O marfim aqui ele vai trabalhar como a iluminação, não é? Uma luz. Aplica o marfim na quantidade exata e esfumaça no tempo necessário para executar esse processo. Então nós vamos voltar a trabalhar agora a rosa, tá? Ou as rosas. Vamos trabalhar com o violeta. Vamos acender ou reforçar as sombras. Lembre-se daquilo que disse quando eu estava pintando as folhas, tá? Tempo e quantidade. Então, dose bem a quantidade de tinta. Dose bem a quantidade de tinta. E dose bem o tempo de você executar, ó, cada movimento, tá vendo? Não queira fazer tudo rápido demais, atropelando assim o tempo que seria necessário para você executar aqui os detalhes, ó, da pintura. Perdão se às vezes eu entro na frente da câmera, mas é que para mim ter a firmeza aqui, eu às vezes preciso pegar bem na ponta mesmo aqui da próxima parte metálica do pincel e às vezes encobre e atrapalha você a ver, mas não é de propósito, tá, gente? É por conta de querer fazer a pintura de maneira que ela fique uma boa pintura, não é?
Vamos aplicando o violeta com o pincel número 6 e vamos esfumando, reforçando assim as áreas onde eu já trabalhei com o violeta. Então, pessoal, reforçamos toda a cor de sombra com o violeta. Vamos agora trabalhar a iluminação, tá? Ó, tem uma dobra aqui da pétala. Eu vou aplicar o marfim, que é a mesma cor que eu usei para fazer a iluminação nas folhas. Então eu vou iluminar aqui as bordas das pétalas, ó. Com o marfim, eu vou trabalhando e dosando bem a quantidade de tinta para cada detalhe, ó. O pincel é o 454, número 6, tá bom? Você não deve querer trabalhar correndo nessa hora, porque senão você corre o risco de perder tudo o que você já trabalhou, tá bom, gente? Nós vamos só aplicando pequenas quantidades de tinta. Tem uma sombra aqui, ó, entre uma pétala e outra, então eu não vou apagar essa sombra, mas vou aplicar a iluminação ali na parte de limite, não é, das pétalas, ó. Você não pode ter um pincel que não seja preciso. O pincel aparado e lixado é o que vai te dar a segurança e a firmeza para trabalhar aqui, o que o pessoal chama de corte da rosa, não é? Eu chamo de iluminação. É uma variação de pétalas que sobem aqui, ó. E eu vou trabalhar também com o marfim. É sempre, ó, no lugar próximo às áreas de sombra. Com o marfim, tá, gente? Uma pétala aqui. É sempre aplicando a tinta e desgastando, esfumando, não é? Você vai notar que todo o trabalho ele já é praticamente feito quando nós trabalhamos a cor de sombra. Já dá para se visualizar bem o trabalho quando nós trabalhamos com a cor de sombra. Então, fica bem mais fácil agora para trabalhar a iluminação, não é? Vamos cortando aqui, ó, fazendo a iluminação. Eu vou usar uma poeirinha de preto e vou fazer o mais profundo aqui na rosa com o preto. Assim também como alguns detalhes mais fechados aqui, ó, na rosa, tá? Já vou aproveitar e vou escurecer também aqui o miolo dessa com o preto. Essa é a parte mais escura, então uma poeirinha de preto, ó. Então nós vamos continuar trabalhando agora a iluminação aqui na rosa, tá bom? Com o marfim.
buscar fazer a iluminação das pétalas da rosa. O interessante é você fazer as pétalas que sobem aqui e depois, quando você for trabalhar outra rosa, fazer na mesma espessura que você fez ali. Essas pétalas que estão subindo aqui, ó, por trás, você vai trabalhar aqui da mesma proporção, tá? Você pode até fazer maior um pouco, porque essa rosa é maior um pouco, mas se fosse do mesmo tamanho, você tinha que fazer da mesma proporção lá. Vamos iluminar aqui, ó, com o marfim, essa primeira pétala desta rosa que está mais na frente. Coloca a tinta, ó, contorno e esfumaço. Então nós vamos buscando as áreas onde devem ser iluminadas as pétalas. Ó. Que a pétala você já consegue vê-la aqui, ó, por conta de nós termos trabalhado as áreas de sombra primeiro. Ó, você não percebe que tem uma pétala aqui? Então vamos iluminar na ponta dela. Vamos depositar em primeira mão ali a tinta ali, o marfim, e vamos desgastar ele para baixo. Fica bem mais fácil agora. Vamos criar uma pétala aqui, ó, tá pedindo. Vamos criar uma pequena pétala aqui, ó. E assim por diante. Não tem uma dobra aqui? Lembra que nós fizemos a sombra aqui da dobra? Então vamos pegar na ponta da dobra e vamos iluminar. E vamos continuar trabalhando a iluminação aqui nesta pétala. Sempre colocando o marfim e esfumando, tá? Desgastando o marfim. Então estou atendendo aí a pedidos, fazendo assim a rosa em tom de lilás, tá? Em lilás que me foi pedido, não é? Então tem como base o lilás, não é? As áreas de sombra com o violeta, a iluminação com o marfim. E as áreas ainda mais escuras eu trabalhei com o preto. Dose bem a quantidade de marfim, tá? Ó, tem uma dobra aqui, não tem? Você vai entender bem agora. A sombra está lá com o violeta. Estou trabalhando aqui a dobra, iluminando ela com o marfim. Com o pincel número 6, ó, só em apoiar aqui, eu já tenho os detalhezinhos aqui, ó, na ponta, tá vendo? Na ponta aqui da dobra. É o que me dá esse efeito. Vou mostrar para você aqui de novo. Ó. Tem uma sombra aqui. O que eu tenho que fazer é iluminar bem aqui a borda dessa dobra.
Só colocando o pincel e puxando já me dá um efeito legal aqui na dobra. Você pode notar que eu fiz algumas variações mais escuras com o marfim aqui, ó, ou seja, com o violeta, perdão, que é para me dar, ó, a noção exata dos limites das pétalas. Eu não trabalho com marfim nessas áreas, não. É como se fosse aquela parte mais escura na ponta ali das pétalas. Tem uma pétala aqui que ela está dobrada, ó, de frente para nós. Ó, nós vamos trabalhar aqui, ó, com o marfim, tá vendo? Vamos criar o mesmo efeito que nós fizemos aqui nas dobras aqui, ó. Ó, nós vamos fazer aqui, tá vendo? Sendo que você não pode, gente, colocar tinta demais. Ó, apliquei o marfim ali, limpei o pincel, tá vendo? E agora eu venho, ó, desgastando esse marfim, tá vendo? Se for necessário, eu volto a trabalhar com mais marfim, mas não posso trabalhar com tinta demais, porque senão eu corro o risco de perder tudo o que eu já fiz. Essa pedra que está de frente, com essa dobra de frente pra gente, ó, eu vou iluminar aqui abaixo dela, ó. Também com um pouquinho de tinta, tá? Coloco, você já sabe, né? Esfumaço. Com o pincel filete e o amarelo limão, eu vou criar aqui as sementinhas lá no interior das rosas, tá? Com o filete que você tiver. Eu estou usando aqui o Condor 422. A numeração já está desgastada, então não lembro da numeração, tá? Mas tem que ser um filete, gente, um filete bem fininho, que é para você poder trabalhar aqui, ó, as sementinhas da rosa, tá? Porque sem essas sementinhas aqui, ó, a rosa ela vai ficar muito sem graça. Com o mesmo pincel e o branco, eu vou iluminar um pouco mais entre essas sementes aqui, ó, com o branco, tá? Então, pessoal, terminamos assim a pintura de rosas. Rosas em lilás, não é mesmo? Que me foi pedido, não é, que fizesse a pintura de rosas com essa cor. E já tem bastante tempo, não é, que me falta fazer aula com tema de rosas. Eu volto a esse tema, tentando assim tirar a dúvida de mais pessoas, não é? Não é assim aquela pintura que você possa dizer assim, caramba, cheia de detalhes, mas que eu creio que para a aula dá para se tirar bastante proveito no aprendizado de cada um aí. Peço a vocês que me ajudem, tá? Se gostaram do vídeo, dando o seu joinha e se inscrevam no canal, divulguem sempre que possível, compartilhem, não é, os vídeos nas redes sociais aí de vocês. Eu não vendo aulas, tá, gente? Não vendo apostilas, não vendo curso, não tenho nada contra quem faz, apenas estou dizendo isso para lembrar, porque
pessoas fazendo maldade aí, vendendo, não é? Vendendo o trabalho de um e de outro, sendo que não é dele. Então eu estou falando isso para vocês saberem. E se por um acaso minhas aulas estiver disponível à venda em algum lugar, não é meu, tá bom? Não é legal isso. Agradeço mesmo de coração a todos que assistem às minhas aulas e peço perdão se porventura eu estou devendo a você algum pedido que você fez. Não é maldade, não é por querer, gente, é que me falta tempo mesmo, os pedidos são muitos. Tá difícil responder todos os comentários e perguntas que me fazem, mas dentro do possível vou tentando assim fazer. Muito obrigado, tá, gente? E abraços, fiquem com Deus e até uma próxima videoaula.